E agora nós teremos o nosso terceiro convidado dessa tarde, né? Agora nós teremos o pastor Francisco das Chagas Belém, direto de Teresina. A paz do Senhor, pastor, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Tá me ouvindo bem? Acho que sim, né? Olá, pessoal. Boa tarde para todos. A paz do Senhor para toda a igreja do Senhor todos os irmãos que estão nos assistindo, quer pelo Zoom, quer também pelo Facebook, pelo YouTube. Um abraço a todos. Para mim é uma grande honra. Eu sou o pastor Francisco das Chagas Belém, mas conhecido por Jair Belém. Sou pastor da igreja Boa Notícia, aqui em Teresina, capital do estado do Piauí. Então, evangelista Everett e demais irmãos, já ouvimos realmente muitas coisas, né? Os teólogos têm falado aí, os pastores, os bispos, e pouca coisa podemos acrescentar. Mas eu não sei de muita coisa, não sei ou quase nada, mas Deus sabe tudo, né? Então, é Ele que nos dá essa sustentação. Ora, o tabernáculo, meus irmãos, significa, em outras palavras, já foi dito aí por várias pessoas, pastores que me antecederam, mas o tabernáculo significa um lugar escolhido por Deus para manifestar a sua glória no meio do seu povo. Correto? Então, Deus, quando criou o homem, ele disse, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Ora, se somos semelhança de Deus, querido, jamais Deus poderia nos abandonar. Jamais Deus poderia deixar o seu povo no meio do deserto sem a sua presença. Agora, como Deus é Espírito, ele jamais também poderia estar no meio daquela gente, né, no meio do pecado. Mas ele, de uma forma sábia, né, ele chamou Moisés. Moisés passou 40 dias, 40 noites, lá no Monte Sinai, conversando com Deus, foi um privilegiado, né, para receber todas as instruções que pudesse fazer um tabernáculo, que é também chamado de santuário, a Arca da Aliança do Senhor. Então, lá em Êxodo, como já foi dito, no capítulo 25, versículo 1, Deus falou com Moisés. Deus orientou a Moisés. E já no versículo 8 diz, e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles, no meio do meu povo. É isso que Deus queria que Moisés fizesse. Então, Moisés fez esse tabernáculo, esse santuário. Então, quando eles chegavam no deserto, as 12 tribos ficavam ali, mas o santuário ficava no meio das 12 tribos. Deus queria estar presente no meio do povo. Em outras palavras, esse tabernáculo também, podemos dizer que vizinhos, significa dizer vizinhos. Ora, meus amados, você mora, tem seus vizinhos à direita, à esquerda, na frente e tal, e aí, alta noite, tem um problema, hoje está fácil, porque você liga para o SAMU, liga para qualquer uma outra entidade, corpo bombeiro, se for um incêndio, alguma coisa, e eles vêm socorrer. Mas naquela época, e ainda pouco tempo atrás, nós não tínhamos essa facilidade. Então, você corria na casa do vizinho, batia lá, toque, 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 e dizia qual era a sua situação, e o seu vizinho lhe atendia da melhor maneira possível. Então, Deus estava naquele tabernáculo, Deus estava naquele santuário, exatamente para poder estar presente no meio. Ele jamais poderia ficar distante do seu povo. Tanto é que, há 2000 anos atrás, ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, Jesus, para morrer, para ser sacrificado por nós. Tá certo?
Então, o tabernáculo era a sombra do que estava por vir. O tabernáculo era uma espécie de Jesus Cristo, que ainda estava para vir. Mas naquele momento, não podia. Naquele momento, tudo era sombra. Aliás, todo o Velho Testamento é uma sombra daquilo que estava ainda para vir entre nós. Então, Deus ordenou a Moisés que construísse um tabernáculo terreno, semelhante ao que Deus havia lhe mostrado lá no céu. Tá certo? Então, Deus determinou a Moisés para que ele construísse um tabernáculo terreno. Mas Deus deu todas as medidas, disse tudo como era para fazer, como o bispo acabou de anunciar, tá? Então, Moisés passou um ano para poder construir. Você vê que a dificuldade foi muito grande, né? E Moisés construiu esse tabernáculo terreno, porque hoje os templos estão aí, mas o grande tabernáculo, que não é construído por mão de homens, é você. É o povo de Deus. Você é o templo de habitação do Espírito Santo de Deus. Dá para entender? É isso. Nós somos o templo de habitação do Espírito Santo de Deus e que não fomos feitos por mão de homem. Nós temos o fôlego de vida que Deus soprou nas narinas e então fez o homem. Então criou a mulher. Então, amados, nós temos a certeza de que o tabernáculo foi algo que Deus determinou que assim Moisés fizesse. Se a gente verificar ainda no livro de Êxodo, lá no capítulo 25 e versículo 18, aliás, no capítulo 31, versículo 18, diz: e tendo acabado de falar com ele, ou seja, com Moisés, no Monte Sinai, deu a Moisés as 2 tábuas do testamento, tábuas de pedra, escrita pelo dedo de Deus. Mas Moisés trouxe aquelas 2 tábuas de pedra, ou seja, a lei, não é? Mas vinha no seu coração exatamente aquilo que o Senhor queria, aquilo que o Senhor havia determinado. Nas mãos estava a lei de Moisés, mas no coração estava a lei da graça de Deus. Então, o tabernáculo era composto por 8 peças, tá? 8 peças fundamentais. Era, primeiro, um querubim de ouro. Evidentemente, foi feito de madeira, de acácia, como disse o bispo, né? Mas era todo revestido, todo coberto de ouro. Algo, era o mineral mais precioso. Segundo, também o propiciatório. Terceiro, a arca do conselho, ou seja, tábuas da lei. 4, o altar do incenso. 5, o candeeiro de 7 braços. 6, a mesa de pães. 7, a bacia de bronze. E, por último, o 8º, o altar da oferta. Cada peça dessa tem o seu significado específico e todas apontam para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é o nosso, né? Ele é o nosso tabernáculo, que não é feito por mão de homem. No livro de Êxodo 25, 8 e 9, Deus disse a Moisés: faça o santuário. E Moisés obedeceu. Então, tabernáculo também significa, como já falei, vizinho. Tabernáculo ficava no meio das 12 tribos. Deus sempre desejou isso, habitar no meio do seu povo, desde o princípio. O povo que se rebelou, o povo que se escravizou, o povo que abandonou Jesus, ou melhor, Deus, desde Adão, mas Deus nunca abandona o seu povo. Por pior que seja a nossa situação, nós estamos passando por momentos difíceis com o coronavírus, mas Deus jamais nos abandonará. O coronavírus tem sido cruel, está retornando aí com essa nova onda, mas o coronavírus também tem sido bom. Por quê? Porque
através do CLF, tem nos proporcionado este encontro. É o mundo inteiro que está conectado através do CLF, melhor dizendo. Conectado. Mas conectado para quê? Para ouvir a palavra de Deus. Eu tenho certeza, eu tenho uma convicção de que, no final, milhões de pessoas estarão na vontade de Deus para nós. Então, o tabernáculo significa tudo isso. No meio das 12 tribos estava lá, tá certo? O tabernáculo era também a habitação terrestre de Deus entre os filhos de Israel. Isso desde os tempos do êxodo do Egito até a conquista da terra em Canaã. Então, o tabernáculo era a habitação terrestre de Deus. Deus estava ali dentro. Por isso que tinha as pessoas, tinha os sacerdotes para conduzir aquela arca, aquela aliança. Tá certo? Então, terminando minha participação, eu quero dizer que no livro de Hebreus nos diz que dentro do tabernáculo existia a vara de Arão, as 2 tábuas de pedras com os 10 mandamentos. Então, no livro de Hebreus 9:11 ao 14, mais o 17, nos fala do sacerdócio de Cristo, que não foi feito por mãos humanas. Ele é o maior e mais perfeito tabernáculo desta criação. Então, é Jesus Cristo, o nosso verdadeiro tabernáculo. E nós também somos os pequenos tabernáculos, porque estamos levando tabernáculo ambulante. Estamos levando o Espírito Santo de Deus dentro de nós. Somos a habitação do Espírito Santo de Deus. Amém? Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, pastor, por essa explicação a respeito do tabernáculo.